início a mais um programa Andréa Grezana para você, querido telespectador. E hoje vamos receber aqui a presença especial da nossa doutora do sorriso, doutora Roberta Carter, especialista em ortodontia e top doctor Diamond Invisalign. E nós queremos saber com a doutora hoje num bate-papo muito agradável, porque é uma alegria ter a doutora Roberta com esse sorriso radiante aqui na GTV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente conversar um pouquinho sobre a ortodontia, que é a especialidade que eu amo. É isso mesmo. E você, telespectador, que muitas vezes fica com muitas dúvidas, doutora, eu recebo, as pessoas ficam muito felizes me mandando dúvidas, né, sobre ortodontia, sobre a tecnologia, o que está avançando em meio a tanta tecnologia, porque a TV 3.0 está aí, a GTV está dentro dessa tecnologia. E a gente sabe que muita gente ainda desconhece sobre o avanço da tecnologia do próprio Invisalign, que é um aparelho de ponta e que também hoje está ao acesso da população. As pessoas ainda desconhecem muito os avanços e as possibilidades que se viabiliza também. Mas tudo hoje nós vamos saber com a doutora, passo a passo aqui para a gente entender, tem muitas demonstrações também sobre esse universo da tecnologia dentro da ortodontia. Seja bem-vinda, doutora. Vamos Obrigada. a esse bate-papo. Então, realmente, como tu dissesse, né, a tecnologia hoje na área da ortodontia avançou muito, né? Essa parte de alinhadores, principalmente, a gente tem uma demanda bem grande, né? Graças a Deus, é uma especialidade que avançou bastante. E hoje eu não me imagino trabalhando de outra maneira, né? Do que com os alinhadores, né? Então, a gente tem hoje no consultório um scanner, tudo começa com um escaneamento, né? É a partir deste escaneamento, que é uma máquina que a gente passa nos dentes e vai filmando, né? Escaneando a arcada do paciente. E a partir daí é tudo digitalizado. Hoje não tem mais aquelas massinhas que antigamente a gente fazia, né? Um molde e tal, para fazer a documentação ortodôntica e tal. Então, hoje a gente utiliza o scanner, a partir daí a gente já consegue visualizar e o próprio paciente consegue ver na tela, né, do scanner o passo que a gente vai fazendo e ao mesmo tempo o paciente já vai olhando. E a gente consegue explicar, né? Então fica mais fácil a comunicação também com o paciente, né? Porque às vezes o paciente tem dificuldade em entender o que está acontecendo, né? A mordida ou alguma explicação que a gente dá. E tu visualizando, conseguindo mostrar para ele aquilo na tela, fica muito mais fácil o entendimento, inclusive, da necessidade, né, do tratamento. E a gente, olha como é impressionante a gente escutar a doutora, quem está acompanhando sabe, está acostumado com os moldes. Tu imagina o quanto eliminou de tempo de espera de um molde produzido para poder acompanhar e ver realmente o que precisava se ajustar e desenvolver alinhadores. Então, olha o que se encurtou de tempo para poder realmente desenvolver o resultado. E tu imagina chegar no teu consultório, doutora, e conseguir ver já a minha arcada visualmente e poder já desenhar o futuro dele, né? Exato, esse é o próximo passo, né? Então, após o escaneamento, a gente consegue fazer um planejamento já ali naquele momento. É questão de segundos, né? Que o scanner, por inteligência artificial, já dá uma demonstração, né? De como ficaria, né? Uma estimativa, na verdade, porque aquilo é mais para o paciente visualizar e ter uma ideia de como que pode ficar o seu sorriso com os dentes já finalizados. Mas porque quem vai fazer o planejamento mesmo é o ortodontista, né? Então, depois disso, essas imagens, elas são enviadas para o próprio programa, né? Para o software da Align, que é a empresa que Invisalign, isso que desenvolve, e a partir daí a gente consegue manipular aquele escaneamento, né, e definir as movimentações, o que a gente precisa fazer para chegar no resultado final. Incrível. Agora, como é importante a gente pegar esse ponto, doutora, porque quando a gente fala hoje, que está muito fervoroso nesse momento, a tal da inteligência artificial. Aí as pessoas podem, na sua cabecinha, achar que hoje um programa consegue fazer o que um humano fazia. Sim. Não. Aí
Inteligência artificial, como a doutora acabou de dizer, ela cria uma expectativa do que pode vir a ficar. Mas quem vai fazer o acompanhamento, que vai direcionar como tem que ajustar a arcada, é o profissional de ortodontia. Então, para isso é muito importante, e que eu fico muito orgulhosa, doutora, de trazer no programa, é o profissionalismo e a experiência da doutora Roberta Capper, que é uma especialista em Invisalign, porque a gente sabe que hoje, e óbvio que é natural que no começo as pessoas também vão se adaptar aos tipos de aparelho, como que vão fazer os ajustes. A doutora Roberta é uma especialista, então faz a diferença daqueles que hoje eu vejo muita gente ainda se tratando com os tradicionais, mas por falta de conhecimento do próprio profissional, que não se avançou dentro da tecnologia. E é muito claro, porque hoje os valores, eles estão muito, digamos, proporcionais ao investimento até da pessoa. Quando ela tem o conhecimento que a diferença não é gritante, que ela é passível, e que o que vem por trás é muito mais vantajoso, né, em termos do seu dia a dia, as pessoas, elas acabam não sabendo dessa facilidade. Então a gente quer muito trazer isso para o telespectador, para que ele possa realmente sentir a segurança que, em vez de ele buscar um tradicional, que realmente tem muitas intercorrências, eu mesma, eu achava que eu nunca ia poder corrigir o meu sorriso, porque eu não me imaginava com aqueles ferros me machucando, porque eu sei que uma afta, que algum desconforto bucal iria me prejudicar no meu dia a dia, eu sei que o meu perfil não iria se adaptar. Então, eu sofri muito pensando, eu vou ficar com o meu dente acaba torto desistindo, né, muitas vezes, de fazer um tratamento que é super tranquilo, tu tá aí pra comprovar isso. Inclusive, tô aqui, ó, gente, estou gravando aqui com você, porque eu gosto muito, mas é isso que dá essa mobilidade de eu tirar agora para gravação, estar aqui junto comigo me acompanhando, terminou a gravação, eu já boto meu alinhador. Então, esses fatores são muito importantes a gente trazer para o telespectador, doutora, e frisando muito que a pessoa tem que procurar por um bom profissional, um profissional que tenha esse conhecimento. Isso que tu estava conversando antes, né, comentando sobre a questão da inteligência artificial, isso é importante a gente falar, que existem muitas pessoas que acreditam realmente que quem faz o planejamento, que quem resolve o problema, né, é o alinhador, é o software, é o scanner, né, é a inteligência artificial. Mas não, a gente sabe, né, e isso é importante a gente frisar e explicar para o paciente, porque tem diferença. O alinhador, ele é apenas um meio da gente chegar no resultado, né? Ele é o nosso instrumento de trabalho, que pode ser o aparelho fixo, que pode ser um outro tipo de alinhador, qualquer instrumento, né? E quem vai definir como que faz o planejamento, como que a gente procede é o ortodontista. Então, não é a mesma coisa tu tratar com o ortodontista A e o ortodontista B, né? Podem vir a ser tratamentos completamente diferentes, dependendo da experiência do profissional, dependendo da habilidade do profissional, que não basta usar o aparelho Invisalign, o Clear Correct, enfim, o alinhador, qualquer marca que seja. Mas o que importa é que o planejamento seja assertivo, né? E para aquele caso, né? Então isso é importante também a gente falar. Claro, em relação aos tipos, né, de aparelho que estava falando antes, a gente tem inúmeras vantagens, né, do alinhador em relação ao aparelho fixo. Eu até trouxe aqui, não sei se depois tu quer mostrar. Claro, vamos mostrar. No momento que tu falar, a gente já pega e já mostra. Então vamos mostrar aqui. Esse aqui eu trouxe que é uma boquinha que tem um aparelho fixo ali, onde tem os brackets, né? Eu trouxe esse que tem dos dois modelos, ó, tanto o bracket estético de um lado e do outro lado o aparelho convencional, né? O metálico. Então a gente vê que ele tem muitas arestas, né? Um bracket, tu encosta, tu já sente, né? Então realmente a questão do conforto, assim, é outro nível, né? Em relação aos alinhadores, ó. Aqui tem um alinhador para mostrar. Olhem, as pessoas que olham às vezes ficam, né, como é que usa o alinhador? Então aqui, como a doutora, a plaquinha fica bem junto ao dente, né, encostadinha, ela não fica sobrando, e ó, você tira a plaquinha, ó,
E essa plaquinha é o toda aparelho, desenhada, né? é o aparelho. Na realidade, é uma sequência de alinhadores, né? Não é um aparelho, um alinhador que vai fazer o tratamento. Então, a gente planeja o caso e vai, a partir do planejamento, vai dar uma sequência de alinhadores, que pode ser 10, 15, 20, 40, depende do caso, né? E da complexidade. E a partir daí o paciente vai fazer essas trocas. Então, quando a gente consulta, né? A Andréia vai lá, eu dou uma sequência de alinhadores para ela. Então, ela leva para casa para ela trocar a cada 10 dias, a cada 7 dias, dependendo da situação, a sequência dos alinhadores, e depois ela volta a cada 2 meses para a gente fazer o nosso retorno, nosso acompanhamento, onde a gente faz um novo escaneamento. Isso é uma outra coisa legal que tem no software, que a gente consegue puxar do software no planejamento o alinhador que o paciente está, né? E escanear ele naquela hora e conseguir fazer a sobreposição das imagens. Então a gente consegue ver exatamente como que funcionou, o quanto que andou, né? E aí a gente já pega o paciente, os danados, quando não usaram, né? Então vocês já viram que não tem como enganar, dizer, eu usei, a doutora fiscaliza 100%, e é exato. Não, mas isso a gente brinca, né? Mas é importante porque a gente consegue, a partir daí, corrigir qualquer intercorrência. Daqui um pouco o dente não está movimentando de acordo, a gente vai aumentar o número de dias. Em vez de tu trocar de 7, tu vai trocar de 10. Em vez de trocar de 10, vai trocar de 13, 12. E a partir daí vai... Como é importante, doutora, essa explanação agora que você trouxe, para que o telespectador também entenda. Se a gente está falando que existe, cada paciente reage à sua arcada de um jeito. Então é óbvio que as pessoas que chegam, mas qual é o valor do Invisalign? Quanto que custa? Gente, não tem como dar um preço para algo que tem que ser elaborado conforme o número de placas, o problema. O tratamento é personalizado, né? Então, depende da complexidade mesmo do tratamento. Então, tratamentos mais simples são mais rápidos, automaticamente são mais em conta do que os tratamentos mais complexos, que são mais demorados, né? E levam mais alinhadores. Então, isso... Realmente a gente precisa de uma consulta de avaliação para poder passar para o paciente e dar um orçamento, né? Então fica difícil, realmente. Às vezes eu recebo ligação também, e o paciente no Instagram chama e quer saber o preço. O preço varia muito varia demais. É gigante, né? Exato. É que nem eu tenho um dentinho, só que o dentinho da frente, para movimentar, precisa de uma movimentação toda estrutural. Isso é outra coisa. Às vezes o paciente acha, não, mas é só tem que tirar o siso, frente que tem para fechar. Só que não, para fazer isso tem que movimentar uma série de outras coisas, né? É um tratamento mais complexo. Por isso que é importante a gente conversar com o paciente na consulta de avaliação, né? Não pode pular essa etapa e já partir para o orçamento direto. Então, a gente precisa conversar, saber qual que é a queixa, né? Fazer uma anamnese bem completa e o paciente sair entendendo qual que é a sua situação, né? Com certeza. E é outra situação também. Dentro desse processo do Invisalign, aquele paciente que está ansioso para ter um acompanhamento, numa consulta já consegue ter essa dimensão, né? Sim. É diferente de um equipamento adicional que você precisa fazer toda a estrutura, retornar, voltar. Sim. As pessoas ainda criam aquela ilusão que nesses equipamentos tradicionais, que eu desconheço, doutora, até por isso que eu lhe pergunto aqui, as pessoas dizem que daí tem que voltar uma vez por mês para ajustar, tem as intercorrências de cair uma pecinha, descolou. Exato. E aí, esses problemas, muitas vezes, se a pessoa contabilizar todo o retorno no médico para fazer um ajuste, tem um custo, né? Sim. Não é de graça, o pacote, às vezes, pode até... Não sei como é que funciona, mas, no fim, as pessoas, se elas botassem, tivessem a noção... Isso a gente conversa bastante, assim, explica para os pacientes, porque justamente o aparelho convencional, a gente precisa, né? De fazer as manutenções mensais, né? Então, esses ajustes, além de serem mensais, tem a questão das intercorrências, né? Então, muitas vezes, assim, solta um bracket. Se o paciente não consegue ir
mesmo momento, fazer a recolagem daquele bracket, ficou uns 2, 3 dias sem, o dente que estava com o bracket colado não vai estar movimentando. E além de não estar movimentando, muitas vezes ele retrocede, né? Ele volta. Então a gente tem que, às vezes, voltar algum fio. Então a gente perde, às vezes, 2, 3 meses numa quebra de bracket. E isso lá na frente acaba interferindo, né? No tempo de tratamento e, consequentemente, no valor do tratamento, né? Porque posterga, né, a finalização. E eu fico impressionada, né? Que nem eu digo assim, ó, se a gente está numa crescente de tecnologia, de avanço, se a evolução da estética, esse cuidar da sua pele, cuidar não sei o que, tem que estar perfeita, é na academia, e não se dá um investimento do seu sorriso, eu te juro que eu fico, não é desfazendo, eu acho que não é que a pessoa, ela falta conhecimento e vontade de querer, porque a pessoa que opta hoje, com todo esse avanço, por um aparelho tradicional, para mim é muita falta de conhecimento de buscar a pessoa certa, porque é inadmissível as diferenças que eu vivi de comparativos, chega a ser absurdo, porque são muito pequenas as diferenças. Não tem mais porquê, né? Hoje Exato, em dia, usar no início, acredito que o Invisalign, quando ele surgiu, eu não sei há quantos anos, sim, ele veio, né, com uma tecnologia que era muito cara, mas hoje ele se popularizou, digamos, né? Então, e é isso que eu quero ainda trazer para o nosso telespectador, porque muita gente assiste. A gente hoje, como a gente não tem fronteiras, doutora, a gente tem pessoas assistindo no Nordeste, nos Estados Unidos, na Itália. Então, você que também está aí fora do Brasil e quer fazer um tratamento, porque aqui no Brasil é mais barato, vem para a doutora do Sorriso. Eu tenho pacientes que moram fora, né? Então, além de tudo, a gente consegue tratar os pacientes que moram no exterior, porque a gente tem uma ferramenta, né, na Line, que é o atendimento à distância. Então, a gente consegue com o software, né? E é outro software daí, né? E aí a gente entrega para o paciente um afastador, né, bucal, e ele coloca o afastador e vai fazendo fotos, né? E a gente vai fazendo esse acompanhamento. O próprio equipamento consegue detectar se tem algum lugar que precisa ajustar melhor ou não, usar mais ou não, se o alinhador está adaptado ou não aos dentes. É muito legal. Então, fantástico, isso eu nem sabia. Olha então, só, tem essa facilidade. Eu tenho alguns pacientes que moram fora e fazem acompanhamento. Isso é muito bacana. Então não falei uma novidade. Por isso que eu digo, doutora do Sorriso tinha que estar aqui para mostrar os avanços da tecnologia. Porque é isso, a gente tenta aproximar, doutora, o telespectador, a população de conteúdo de valor, de verdade, porque a gente sabe que o grande erro é que as pessoas vão pelas redes sociais. Qualquer coisa que estão falando num videozinho curto, qualquer um cria uma venda e acha que aquilo é verdade. Hoje as coisas ficaram muito, né? É no toque do dedo, assim, né? Então, realmente. Então, o nosso trabalho aqui com a GTV é justamente entregar para o telespectador algo que ele se sinta seguro, que ele consiga... eu toco a doutora do Sorriso, ela é de verdade, gente, ó, eu toco, ela é real, ela não é inteligência artificial, apesar da beleza parecer, né? Porque é esse carisma, é a humanidade, é o tratar com o seu paciente, isso realmente faz a diferença, que a gente diz, a tecnologia, ela é para servir a população, não para substituir o lado humano. Bom, mas nós vamos para um breve comercial e já voltamos com muito conteúdo, gente, que tem aqui pela frente com a nossa doutora do Sorriso, doutora Roberta Carter. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah! Olá, querido seguidor, querido telespectador.
venho trazer uma super novidade. A GTV lança o seu aplicativo próprio. Basta você ir na lojinha da Play Store para o seu telefone Android e baixar o nosso aplicativo, a GTV, a bolinha laranja, e você vai assistir gratuitamente toda a nossa programação. E não para por aí não, porque nós já estamos disponíveis para as Smart TV da Roku. Então, procure na lojinha da Roku TV na sua Smart e baixe a GTV, a bolinha laranja. E você vai assistir gratuitamente com apenas um clique. Está esperando o quê para acompanhar a TV aberta do futuro? A GTV construindo conteúdo de valor para você. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos aqui mostrar a prática para você, telespectador, porque aqui a gente mostra tudo, a gente desmistifica, a gente traz a doutora do sorriso para você sentir pertinho dela e nós vamos mostrar aqui, a doutora vai mostrar e apresentar como que funciona para você ter um pouquinho da ideia, como que é o acompanhamento do tratamento, como se movimenta no sistema, não é, doutora? Isso, aqui eu trouxe um planejamento que já está pronto, né? Já está inclusive em andamento, só para vocês terem uma ideia de como que é que a gente faz o planejamento, né? Então, depois daquele escaneamento que a gente estava comentando, os dados vêm para esse software e a partir daqui que a gente vai manipular, né, as imagens para a gente conseguir fazer a movimentação acontecer. Então, aqui o videozinho já está pronto, eu vou dar um play aqui para vocês verem como é que vai andando, ó. Cada númerozinho desse de baixo ali é um alinhador, ó. E vocês podem ver que vai mexendo nos dentinhos, ó. Gente, olha a diferença da movimentação. Não sei se você está conseguindo pegar direito, mas a gente vai tentar mostrar o máximo possível. Mas é impressionante o resultado da diferença do passo a passo. Aqui eu consigo fazer essa imagem que é uma sobreposição. Azulzinho é como estava no início, e o branquinho é para onde o dente foi, né? Então aqui a gente percebe, ó, eles estavam mais para dentro, teve uma expansão, né? Esse aqui estava bem viradinho, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui no software para avaliar. Isso aqui é importante falar também, que são os vermelhinhos, né? Às vezes o paciente pergunta, o que é isso, né? Então, isso a gente chama de attachment, tá? Eles são feitos de resina, da cor do dente, essa resina. Vocês não percebem, ele fica praticamente invisível, tanto que a Andrea tem vários attachments e a gente não consegue ver, tá? Então, aqui nesse modelinho a gente também tem os attachments presos nos dentes. São super discretos, tá? Para que eles servem, né? Os attachments, eles servem pra gente, tanto para ter uma retenção maior do alinhador, mas mais do que isso, e principalmente, pela questão da movimentação. Então, se a gente olhar, aqui a gente tem uma demonstração, onde tem vários tipos. Esse aqui é meia-lua, esse aqui é retangular, né? Eles ficam em posições diferentes, tá? Porque quando a gente encaixa o alinhador nos dentes,
o alinhador vai pressionar naquele attachment para fazer com que o dente se movimente de acordo com o que a gente necessita. Então, esse attachment, alguns dos attachments são colocados pelo software. Aí depende do quanto de movimentação que a gente vai precisar para cada dente. Ele tem um gatilho, né? A partir do número X, ativa um gatilho daquele tipo de attachment. E depois, se a gente achar necessário, dependendo do conhecimento do profissional, de quiser, não, eu quero trocar, eu quero botar um outro que eu acho que é mais ativo, isso a gente faz também, né? Mas os iniciais, assim, é o software que coloca. Depois do primeiro vídeo que vem, a gente vai fazer a manipulação, e daí sim o ortodontista consegue trabalhar bastante, né, nesse software e mexer diretamente no software quando necessário. Então, vocês podem observar, e eu estou impressionada, porque com a doutora Roberta é uma aula, né? Então, eu mesma utilizo, né? Estou aqui realizada, porque eu nunca imaginei que o dentinho fosse, a gente está vendo gradativamente hoje, eu já consigo olhar ele já se encaminhando quase, né? Sim, tá quase já. Tá quase, então vamos lá. E eu já podia dar pronto, né? Eu sei, ó, viu? Como a gente, como é que se diz? Santo de casa não faz milagre. É verdade. Então, é aquela questão de a gente ter que entender que precisa, que nem eu digo, mobilidade, é fantástico o Invisalign, mas tem que usar, né? Ah, sim, isso é muito importante a gente falar, realmente. A vantagem de ele ser removível, né, para uns pode ser também uma desvantagem para outros, né, porque fora da boca ele não funciona. Então, ele é um aparelho que ele precisa estar em contato com os dentes de 20 a 22 horas por dia, ou seja, é realmente só para remover, para fazer as refeições e para fazer a higiene, né. Então, às vezes o paciente avisa, mas esse mês eu usei só para dormir. Não, usar só para dormir não existe. Usar só para dormir não funciona. Então, ele precisa ser usado durante o dia todo. Se for usar só para dormir, às vezes tem algum momento que a gente pede para o paciente usar para dormir, que é quando a gente vai solicitar novos alinhadores, aí a gente tem essa possibilidade de aguardar a nova sequência usando só para dormir, porque aí sim ele vai só manter no lugar. Mas para fazer a movimentação, a gente precisa estar usando 24 horas. E isso é importante, essa fala da doutora, porque, gente, por mais que a gente escute, o ser humano, ele assimila, às vezes, o que ele está na ansiedade, né, de sair usando e não entende. Então, quando tu não entende e tu não conhece muito, tu acaba não executando corretamente. Então, por isso que é a minha preocupação de trazer a doutora Roberta para explicar para você que acompanha, para você entender, para você se sentir com o alinhador. Porque é justamente esse trabalho que às vezes parece, eu tenho uma certa idade, não vou falar a minha idade, mas a doutora teve que, com o tempo, me explicando, não, Andréia, tem que ficar justamente, porque o dentinho, se tu deixa de usar, ele volta para o lugar. Ele é um sistema dentro de um corpo, dentro do nosso organismo, que ele está acostumado numa posição. Para ele sair da outra, a gente tem que manter forçando para o outro lado. No momento que a gente tira, ele volta. E eu digo que o dente tem memória, né? Exato. Então passou vários anos naquela posição. Se tu não utilizar um anteparo para manter ele, tanto é que quando a gente finaliza o tratamento ortodôntico, não é só usar o aparelho, alinhou os dentes, tirou e nunca mais. Vai entortar de novo. Então a gente precisa, ao finalizar todo e qualquer tratamento ortodôntico, independente do tipo de aparelho que for utilizado, precisa se conter esses dentes. São as famosas contenções que a gente usa ao finalizar o tratamento. Então a contenção ela é tão importante quanto o tratamento em si. Se não forem utilizadas as contenções, a gente vai perder o tratamento ortodôntico feito. E isso é muito importante para que as pessoas tenham essa consciência, porque a gente sabe que muitos que fazem acabam voltando por não entender que ele precisa ter a contenção. Porque até ele gravar essa memória, acho que acredito que deve levar muitos anos, né? É que não é só a questão da memória do dente de voltar, né? Que a gente chama de recidiva isso. Tem toda a questão de que todo o nosso sistema, ele é dinâmico. A gente tem a língua, que faz força, a gente tem a musculatura da bochecha, a gente tem
a própria mastigação. Então, são inúmeras forças atuando no sistema que fazem com que os dentes, além da questão do próprio envelhecimento em si. Então, conforme a gente vai envelhecendo, os ossos da gente vão reabsorvendo. Automaticamente, o dente está preso no osso, né? Isso faz com que os dentes também sofram uma certa movimentação. Então, para evitar que essa movimentação seja pro lado errado, né, digamos assim, a gente precisa utilizar esses anteparos de contenção. E essas contenções, doutora, são aparelhos assim que tu dorme à noite? Como é que funciona essa contenção? Sim. Existem diversos tipos de contenção. Esse é um também dos nossos tópicos, né? Que a gente não define a contenção antes de finalizar o tratamento ortodôntico, né? Então, quando acaba o tratamento ortodôntico, junto com o paciente, a gente senta para conversar os prós e os contras de cada contenção, né? Porque tem contenções que dificultam um pouquinho a questão da higiene, aí a gente dá preferência para outra. Tem outra contenção que depende muito da colaboração do paciente de usar por ser removível, aí a gente tem que avaliar se isso é possível. Então, conversando com o paciente, a gente define as melhores alternativas. Mas, normalmente a gente usa, quando finaliza o tratamento, por mais tempo, pelo menos os primeiros 6 meses eu peço para o paciente usar 24 horas por dia. Mas isso cada profissional tem o seu protocolo, tá? Não tá errado dizer que vai usar só para dormir, porque tem colega que usa só para dormir. Tem colega que é mais, um pouquinho mais conservador, que pede para usar nos primeiros meses, primeiro ano, depende, né? Para usar 24 horas. E daí depois a gente passa para usar só para dormir. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo testes, na realidade. E por isso que o paciente precisa se manter em consulta ortodôntica. Não é que depois que finalizou o tratamento, dá tchau para o ortodontista e não volta mais. A gente precisa fazer esse acompanhamento pós-tratamento, justamente para a gente avaliar. Olha, agora tu já pode usar só para dormir. Agora tu já pode pular, usa 2, 3 vezes por semana. Então a gente vai desmamando, né, a contenção aos pouquinhos. Bom, mas eu tenho certeza que você, telespectador, que depois fizer contato com a doutora, você não vai querer mais sair de perto dela, você vai querer estar constantemente com ela. Porque é esse contato, sabe, doutora? É aquela coisa de confiança, aquela coisa de saber que tu tá tratando, realmente se preocupando com algo que é fundamental, que é o sorriso. E não é só o sorriso, a gente fala muito da estética, que ela é muito importante para a autoestima. Enfim, hoje está muito em alta isso, as pessoas estão muito preocupadas em questão de bullying, disso, daquilo. São palavrinhas que passam circulando na nossa sociedade, como se a gente, quando era jovem, também não passava bullying, né, na escola. Mas isso era normal, e hoje é a geração do mimimi, como se dizem, né? Então, a gente tem que entender que também tem digamos, o resultado funcional. Sim. Né? Então, antes até da questão estética, né, a gente se preocupa com a questão funcional. Funcional quer dizer a correção da mordida, né? Porque às vezes o paciente dificilmente o paciente vem em busca de uma correção funcional. Normalmente ele vem em busca de uma correção estética, né? E é a partir daí que muitas vezes a gente detecta uma necessidade de fazer uma correção funcional. Então, primeiro de tudo, o ortodontista visa ter uma mordida equilibrada, ter uns contatos equilibrados, né? Pra gente não ter dor na articulação, não ter bruxismo, não ter desgastes do esmalte desnecessário, né? E uma série de outras coisas que podem acontecer. Então, tratando, a gente consegue minimizar várias questões, né? E depois vem a parte estética, né? Depois não, em conjunto, né? Mas e quanto é importante, porque a gente vai por causa do dentinho, né? Sim. Mas quando eu comecei o tratamento a usar, hoje a diferença na minha mastigação é incrível. Eu tinha dificuldade, eu só conseguia mastigar de um lado, porque do outro lado o dente já não se encontrava mais, não tinha a mordida eficaz. Gente, a transformação é incrível. Eu tinha problema que eu não sabia que era gerado por causa disso, né? Porque a gente não tem essa noção. Eu tinha, tipo, carrinho, às vezes, por causa... Estralidos, né? Exato, porque às vezes dava uma dorzinha, assim, como um líquido, uma cãibra que entrava no carrinho, justamente porque eu estava totalmente desalinhada, né? É super importante. Isso é uma outra ferramenta que é legal a gente falar,
que tem no nosso scanner, né? Uhum. Então a gente consegue, após escanear, a gente faz, aparece no scanner, eu brinco que é o mapa topográfico da mordida. Então aparece bem direitinho os contatos dos dentes superiores com os inferiores. Então a gente vê onde tem contatos mais intensos, onde tem contatos mais fracos, e a partir daí a gente consegue também, né, planejar e tangenciar para o paciente o que é, por que toca antes, aqui está doendo, não está doendo, por que tem algum desconforto, né? E fica mais fácil de o paciente entender também a necessidade do tratamento a partir daí. Com certeza. Mas não pensa que parou por aí, não. Eu quero trazer para o telespectador, doutora, porque a gente está falando muito e quem está nos observando, eu estou aqui numa faixa dos 40, não vamos falar beirando 50. A doutora é uma menina jovem. Mas a ortodontia e essa tecnologia também atende as crianças e os idosos que acham que não tem mais opção. Eu quero que a doutora desmistifique isso, fale um pouquinho das crianças e dos idosos. Nós temos, hoje, os alinhadores tratam todos os pacientes, né? Vai dos 6 aos 100 anos de tratamento, né? Então, assim, as crianças, inclusive as crianças têm um pacote especial que a gente chama Invisalign First, né? Que legal. Então, tem até um produto específico para elas. Que o alinhador, o plástico do alinhador tem uma série de diferenciais para a gente tratar as crianças. Mas a gente já consegue, sim, às vezes os pais imaginam, não, para colocar o aparelho, a criança precisa ter trocado todos os dentes, não pode ter dente de leite. Não, a gente consegue e deve muitas vezes, dependendo do motivo, né, da má oclusão. Então, principalmente, por exemplo, mordida cruzada, né, que a arcada não se encontra uma com a outra. Então, se a gente não trata a mordida cruzada em crianças, logo que a gente percebe essa questão, a criança vai crescendo, a estrutura óssea vai crescendo naquela posição incorreta, automaticamente a musculatura vai também desenvolvendo naquela posição, e muitas vezes, depois quando a gente vai fazer essa correção, a gente tem até alguma assimetria facial. Então a gente precisa corrigir o quanto antes, principalmente a mordida cruzada, né? E às vezes os pais não têm esse conhecimento. Então existem até campanhas, né? A gente tem, falando na ortodontia, tem a campanha do Julho Laranja. Então todos os meses, mês de julho, é um mês que a gente incentiva, né, a procura para a primeira avaliação ao ortodontista. Então crianças a partir de 5, 6 anos já devem fazer essa primeira avaliação. Não quer dizer que vai colocar o aparelho, né? A gente vai fazer um acompanhamento do crescimento das bases ósseas, porque o ortodontista não mexe só em um dente, né? A gente faz a parte da ortopedia também facial. Então, quando a gente precisa intervir no crescimento das bases ósseas, a gente faz isso antecipadamente. Então, às vezes, o pacientezinho utiliza um aparelhinho para fazer uma certa movimentação, finalizou aquela etapa, vai ficar só em acompanhamento, vai voltar uma vez por ano para a gente avaliar, daqui 2, 3 anos, vamos usar um outro dispositivo para fazer uma outra movimentação, e assim vai, é normal, a gente precisa fazer um acompanhamento, né? E é muito melhor, áreas, né? E é muito melhor prevenir de cedo, jovem, do que corrigir depois, completamente desordenado, né? Às vezes a gente não consegue fazer uma correção daí inteira, né? Às vezes a gente acaba tendo que extrair dente, porque não fez a movimentação, não adequou aquela arcada, né? Para receber todos os dentes. Daí depois que o paciente já fez o crescimento, muitas vezes a gente já não consegue manipular, né, aquele ossinho e precisa acabar caindo em extração, por exemplo. Isso é um exemplo só, né? Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas, e a questão dos idosos, né? Mas antes de irmos para os idosos, eu adorei, vou interromper a doutora, porque, olha só, acabei de descobrir, eu que sou uma apaixonada pelo mundo Kids. Inclusive, logo tem novidades do programa Kids, mas saber que no mês de julho é o mês da campanha laranja ainda, do logo da GTV,
Eu acho que a GTV vai abraçar essa causa também. Ai, vamos trabalhar nessa campanha. É muito legal essa Vamos campanha. trabalhar e é muito importante. Eu acho que os meios de comunicação tinham que abraçar, porque os nossos, a gente tem que se preocupar com a evolução da nossa sociedade e começa nos nossos pequenos. Exatamente. A gente tem que estar, né? É uma campanha nacional, né? E mas a divulgação realmente ela é mais restrita, né? Fica mais restrita ao mundo odontológico. Então, se tu conversar com um dentista, provavelmente ele vai saber o que significa o Júlio Laranja. Mas as pessoas, a comunidade em geral, não tem, né, esse conhecimento. Então, olha aí, já temos aí uma campanha para ajudar nessa missão. Mas, continuando com a infância, doutora, quando tu me fala sobre isso, já me veio na minha mente aqui que esse processo pode acabar ajudando, não sei se já não existe um tipo de tratamento específico para a questão do autismo, para crianças com autismo, que tem geralmente, ou especial, que tem um problema na sua dentição. Na realidade, a gente atende todos os pacientes, né? Então, realmente, a gente precisa avaliar qual que seria o problema de má oclusão desse paciente, porque algumas síndromes, né, propiciam, tem algumas características mais intensas do que outras, né? Então, às vezes, afeta a questão da fala, daí a gente precisa fazer um tratamento em conjunto com o fonoaudiólogo. Então, é bem comum isso acontecer. Tem que avaliar se aquele paciente, falou em relação ao autismo, tem diversos graus também, né? Se o paciente vai suportar que tipo de aparelho, como é que a gente consegue, né, atender esse paciente, mas existem diversos meios para se tratar. E tu sabe que eu quis fazer essa pergunta porque olhem o leque de conteúdo que nós estamos aqui trazendo com a doutora Roberta, quando a pessoa fala em ortodontia, fica só numa situação, e olhem a complexidade do atendimento e das mães, que às vezes, aliás, a população desconhece demais o que um profissional de ortodontia repercute em todas as faixas etárias. Então, você que está com um filho, a gente tem trazido muitas entrevistas, bate-papo sobre autismo, sobre cada um. Então, muitas vezes eu acredito que até um tratamento com uma profissional como a doutora Roberta, que faz e tem um atendimento especial no Mundo Kids, eu fico acompanhando ela, o carinho, né, com as crianças. Então, essa criança, eu acredito que muitas vezes também precisa, e isso pode ser um fator a colaborar até com o seu tratamento, né? Então, sim, até mexe porque com melhora. Autoestima, mexe com a criança. Com a mastigação. Exatamente, ela consegue se expressar melhor, né? Ela consegue mastigar melhor. Então, é um tratamento que é necessário, né? Então, vocês já viram mais um leque de opções para que você possa desengatilhar aí, que você está na telinha, né? Está aí no sofá da sala, está na rua, está no trânsito, está assistindo. Você pode procurar a doutora Roberta Kapper e vai ter o atendimento devido, porque ela é uma especialista da área. Então, eu faço questão de trazer, porque a gente precisa realmente, alguém que a gente tenha segurança da entrega, do valor, é isso que nós nos preocupamos, doutora. Então, fico muito feliz aqui com a sua presença, e agora a gente vai dar seguimento aos idosos, porque me preocupa muito com as crianças, elas precisam disso, sabe? E desse acolhimento, os pais também ficam muito na corrida, não sabem a quem procurar muitas vezes. Às vezes acham, não, a doutora atende só adulto, está falando de adulto. Então, a criança é muito bem recomendada. A doutora Roberta, ela atende todas as idades, como ela acabou de falar. E na clínica nós temos também especialista em odontopediatria, né? E que faz a parte clínica, né? As restaurações, né? Essas outras coisas. Mas a parte ortodôntica eu atendo desde pequenininho. Isso aí. Mas depois nós vamos continuar, depois dos idosos nós vamos entrar nessa etapa que eu quero falar da clínica, que ela é uma clínica com todas as especialidades. Então vamos lá. Então, sobre os idosos, né? Os idosos a gente consegue atender e atende muitos, né? Por conta de que hoje em dia as pessoas têm, às vezes passam anos com uma perda dentária. E daí agora ficou muito popular a questão dos implantes, né? Então a ideia é, vou repor o dentinho, aí chega lá para repor o dentinho, por ter ficado muito tempo sem aquele dente, os outros dentes a gente diz que na mordida ela colapsa, né? O que acontece?
os dentes adjacentes, laterais ao espaço, eles convergem para aquela posição, então eles se movimentam. O dente de cima, né, o de baixo também, tudo converge para aquele espaço. Então acaba causando um desequilíbrio da mordida e uma falta de espaço para o profissional implantodontista colocar o implante. Então é muito comum hoje a gente fazer um tratamento prévio para que os pacientes adequar a boca para poder, após, fazer uma reabilitação, né? Seja com implante, seja com prótese, seja... Ou que não tenha reabilitação, né? Só o próprio tratamento ortodôntico em si, né? Então, todas as idades. E, consequentemente, uma pessoa de idade que já está com um déficit, eu acredito que com a melhoria da sua mastigação, já vai melhorar com o posicionamento correto do seu dente. Né? Sim, Então, com o passar dos anos em si, o processo de envelhecimento natural gera movimentações dentárias, como a gente estava conversando antes. Então, 90% dos idosos têm dentes apinhados, principalmente aqui embaixo. A gente vê isso muito, né, em televisão. Sim. Às vezes os artistas estão com aqueles dentinhos em cima, assim, super alinhados, bonitos, né, com as lentes e tal. Aí tu olha embaixo, todo mundo apinhado. Então, esse apinhamento anterior, ele é natural, tá, ao tempo. Isso acontece e vai acontecer com todo mundo. Então, por isso que a gente usa, né, a ortodontia também prevenindo e depois a contenção para segurar. Olha que maravilha que a doutora me trouxe, que agora eu vou puxar realmente a dor desses famosos. Porque, doutor, é inadmissível. Eu vejo modelos lindas, maravilhosas, com essa plaquinha em cima, o sorriso branco, embaixo amarelo e tudo torcido. Isso não tem cabimento, doutor. Verdade. Concordo contigo. Isso, qual é a dificuldade de fazer um tratamento? Existe a possibilidade de fazer um tratamento para alinhar aquele tortinho? Existe. O próprio alinhador, né? E depois, porque tem muitos que acabam fazendo justamente isso. Eles fazem as lentes, né? Alinham só os dentes superiores, fazendo que só aparece em cima. Mas não, a gente vê, né, embaixo. Gente, o sorriso eu tenho visto. Fora que a mordida acaba no... Né? E cá pra nós. Eu posso falar porque eu tô corrigindo o meu, tá, gente? Eu posso falar. Apresentador que lida com imagem, com estética. Eu sei que eu tô um pouquinho também sobrepeso, mas a gente resolve daqui a pouco. Mas, gente, a gente tem que se cuidar e é nítido, fica assim, gritante na tela. E aí eu fico pensando, gente, os caras profissionais da Globo, profissionais em emissoras grandes, e não ter esse cuidado com a sua estética do hoje seu é tão fácil, né? Exato. Isso me causa uma preocupação. Será que falta um assessor para dar uma orientação, uma pessoa responsável dentro da sua equipe para dizer, porque gastam fortunas em shoppings com roupas, e aí o seu dente lá que é um horror. Eu acho que tinha que ter também. Mas, e olha, e quem está escutando aqui, eu tenho amigos, olhem só, venham procurar a doutora Roberta Capper, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, seja atendido pela doutora, porque não pode. Você tem uma vida... Outra, tem muitos que eu escuto, não, eu já tô no fim da vida, com 50 anos de idade. Pelo amor de Deus, tá no começo ainda. Porque é um tratamento que é super rápido, né? Um tratamento de um ano e meio, tá resolvido o teu problema, né? Tá ouvindo? Não tem por que postergar uma dificuldade na mastigação, uma dificuldade na higienização, uma questão de contatos prematuros, de dentes que vão ocasionar desgastes, bruxismo, até fraturas, né? A gente teve muito agora, né, na época da pandemia e agora com toda essa questão da enchente, né, também, é super recorrente a gente ter pacientes com fraturas dentárias por conta do estresse. Então, o apertamento dentário, o bruxismo, ele vem com tudo, né, nesses momentos, né? Então, a gente acaba descarregando a nossa força, né, na mordida e acaba ocasionando uma série de problemas. E não foi uma, nem duas, nem três. Muitos casos. Muitos casos.
E acontece, quebra o dente? Ou... Quebra o dente, porque assim, tem dente, às vezes o dente já tem uma restauração, por exemplo, né? Então o dente já é mais fragilizado. Sim. Então, às vezes quebra só a coroa, a parte de cima. Às vezes, dependendo do ângulo, quebra a raiz do dente, aí acaba perdendo o dente, né? Aí só implante para resolver. Então, a gente pode prevenir tudo isso, né? Consultando, fazendo uma placa de bruxismo para proteção, né? Avaliando se não tem contatos desequilibrados, porque aí vem aquela parte funcional que a gente estava comentando, não é só questão estética. Então, a parte funcional pode, a gente corrigindo, te prevenir de futuras fraturas, né? Futuros desgastes. E doutora, agora que você já está aí bem claro, tá bem mastigadinho para você aí, sobre essa questão hoje, que cresceu, que é uma loucura, essas lentes de contato. Eu te confesso que eu acho que é a preguiça de fazer um cuidado e proteger o próprio dente, porque tudo que é falso, que não é da sua própria, o implante ele é para ajudar a manter a mesma estrutura. Então vai implantar todos os dentes, né? Né? Exato. Então, essa questão da lente veio talvez para ajudar, mas ela tem mais ajudado ou prejudicado a questão da ortodontia? Então, as lentes é uma questão polêmica, né? Eu acho que elas têm indicação, sim. Elas são um tratamento maravilhoso, né? Estético, lindo. Então, tem profissionais que fazem esse tratamento com maestria, né? Com uma naturalidade, mas também tem a questão que banalizou muito, né? Então, como tudo, em todas as áreas, se tu não fizer um tratamento com um profissional que entenda da coisa, realmente pode mais prejudicar do que ajudar, né? Então, a gente tem que avaliar, tudo tem indicação, né? Tem que ver se o paciente tem indicação para aquele tratamento, né? Porque muitas vezes a gente pode, sim, em vez de laminar todos os dentes, né? Colocar lente em todos, ou a faceta em todos os dentes, tem diferença entre faceta e lente de contato, a gente pode, muitas vezes, alinhar os dentes, fazer um clareamento, e isso por si só já dá para o paciente uma estética satisfatória, né? Então, depende da busca, né? Mas tem essa questão mesmo, assim, que às vezes o paciente não está disposto a esperar um ano para os dentes se alinharem, para daí depois fazer um clareamento, né? Então, o imediatismo, né, de hoje em dia, às vezes acaba levando alguns pacientes para essa escolha em função da rapidez, né? Mas isso tudo tem que ser analisado, né? E é como você disse, né, doutora, tem tipos, né, recomendados por um profissional. Sim. E existem profissionais não desfazendo, todos eu acho que fazem uma universidade, uma faculdade, e começam a executar. Tem direcionamentos dentro, né, e especializações. Então é muito importante que quando alguém te faz uma ideia que aquilo vai ficar perfeito, tem que ter, porque eu vejo coisas grotescas, né, doutora? Assim como em todas as áreas, né? Tem trabalhos lindíssimos, e hoje em dia a gente tem também as facetas em resina, que elas são também um pouco menos invasivas, né? E eu acho bem bonito o trabalho com resina também. Então é uma facilidade, né, para os pacientes também. Mas todo e qualquer tratamento tem indicação, né? Então tem que avaliar e ver se o paciente se encaixa na indicação desse tratamento. Bom, e a perguntinha agora aqui, eu falei tudo isso, mas a doutora Roberta Capper, que é especialista em ortodontia, nossa top doctor Diamond Invisalign, ela tem a clínica, doutora Roberta Capper, que atende todas as áreas da odontologia. Sempre tenho que me corrigir. Da odontologia. O que nós podemos encontrar de profissionais e áreas para que o telespectador possa saber, a gente falou de ortodontia, mas também tem essa outra área, né? Sim, a gente falou mais de ortodontia porque é a minha especialidade, né? Então lá na clínica, quando se fala em ortodontia, é comigo que vocês vão ser atendidos, né? Mas a gente tem profissionais na área de harmonização, que é pra gente fazer o nosso botoxzinho, preenchimento, para deixar a gente mais bela.
né? Temos profissionais na área de prótese, de implante, de cirurgia, precisa extrair um siso, precisa colocar um implante, precisa fazer uma restauração estética, as lentes. Então, não sou contra lentes, não. Pelo contrário, a gente tem esse tratamento, inclusive, lá no consultório. Eu sou contra a banalização do procedimento. Cuidado, exato, doutora. É muito... Somos cautelosos, né? Muito, e com uma experiência vasta, é que nem eu digo. A doutora está aqui porque existe confiança e credibilidade na história da doutora Roberta Capper. E isso é muito importante a gente trazer, né, a doutora, porque é como a história da GTV. É um trabalho de construção, ninguém nasceu do dia para a noite e se tornou um grande, né, profissional. É muito trabalho, muito suor, muito investimento. Então, isso que eu trago hoje é porque eu vejo muita falta e falha desse conhecimento. As pessoas buscam muito mais a questão da rede social, da vaidade, quem está fazendo o post, o Reels, o mais bonitinho, é o melhor profissional. Não. Isso você também não vai me ver muito fazendo muitos vídeos, porque a Andrea sabe, né? Não é o meu forte. Mas nós não queremos que seja o forte dela, eu quero que o forte dela seja no cuidar dos nossos sorrisos, dos nossos... Mas hoje a gente precisa, né, aparecer, tem tudo isso, né? Tem que tentar equilibrar, né? Eu brinco que eu não tenho muito tempo para ficar fazendo vídeo enquanto eu tô trabalhando, né? Mas assim, tu estava perguntando sobre as especialidades da clínica, né? Uma coisa que a gente leva muito em consideração, e o foco, um dos focos principais da nossa clínica é a questão da prevenção, né? Então hoje a gente trabalha muito com isso. A gente tem a ideia de que o paciente vá lá para fazer um acompanhamento da sua saúde. Eu não quero tratar a doença só, não quero que tu vá lá porque tu tem um dente doendo, eu quero que a gente vá fazendo um acompanhamento da tua saúde, né? Então a gente tem um protocolo lá para isso, justamente para o paciente, claro, vai ir na dor, vamos tratar a dor, mas depois disso vamos fazer um acompanhamento para tu entrar no nosso processo de prevenção. Então vai fazer consultas a cada 6 meses, uma vez por ano, dependendo da situação. A gente tem a gente chama check-up odontológico digital, é um exame de microscopia digital. Esse eu acho que tu ainda não usou lá, né? Eu acho que não. Esse aí tu vai entrar também pra fazer. Então, é uma câmera intraoral, que ela tem um aumento de 60 vezes o tamanho do dente. Então, a gente faz uma varredura em todas as faces, em todos os dentes, né? E a gente consegue, muitas vezes, detectar certos probleminhas antecipadamente, antes que vire um problema maior. Então, tem uma manchinha que é mancha branca de cárie, a gente já consegue atuar antes de virar uma cárie. A gente tem uma restauração que está com uma infiltração, já vamos arrumar essa restauração antes que frature o dente. Gente, doutora, então, isso é fantástico. Tu imagina, eu, há alguns anos atrás, antes de conhecer a doutora, o que eu sofri, porque não é cárie, eu sempre escovei o dente, fui higiene, mas tem pessoas que têm, eu acho, dentro dessa propensão. E aí, o que acontecia? Eu tinha muito medo, por causa de experiências mais jovens de dor, e também por residência do pai. Ele sempre teve medo de dentista, porque ele sofreu muito quando jovem. Então, eles passam para os filhos. Né? Então, o que aconteceu? Eu tive tal de tratamento de canal, que é dolorido, é sofrido. Então, um equipamento desse tu já vê para não ter que chegar no sofrimento. Essa é a ideia, né? Fantástico. Está à disposição agora, todos os pacientes que iniciam o tratamento na clínica, o nosso protocolo de consulta inicial, passar por esse exame, assim como a gente tem exames complementares, muitas vezes a gente solicita radiografias, enfim, o tomo, se for necessário. Então, esse é um dos exames que a gente solicita para poder dar um diagnóstico daí completo para o paciente do que ele precisa fazer para dar seguimento. Bom, então vocês que estão aqui nos acompanhando até agora viram o quanto a nossa doutora do sorriso é importante e necessária para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, o quanto a gente pode desmistificar e ensinar você a entender a importância que tem o cuidado com a sua higiene bucal, com o seu tratamento da sua mordida, mastigação e com a questão da sua estética. Você que aí tem condições, não fique com os seus dentes tortinhos e com aquela
parte branca, sorridente, em cima que todo mundo vê, gente. Não existe fingir. Aí, às vezes, eu te juro, eu penso comigo, mas aquela modelo linda, magérrima, desfilando lá com o dedo, aí eu vou pro espelho e olho, ai, o meu dentinho tá retinho, porque tem a doutora Roberta Kapper comigo. Não largo a minha doutora do sorriso por nada. Aí eu penso, essa mulher tinha que conhecer a doutora Roberta. Eu te juro, eu passo olhando e pensando nisso, eu disse, meu Deus do céu. Então você que está assistindo, não fica aí parado, tá precisando, entra em contato, está aqui na legenda o contato da doutora, o tempo inteiro no programa, você vai estar assistindo o nome dela, a especialização, o nome da clínica, endereço, para que você contacte. Não fique em casa esperando. Nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. É isso que a gente procura alimentar e ensinar, porque as pessoas parecem que estão congeladas em casa e congeladas com o celular na mão, né? Que é só isso. Já que está com o celular na mão, pode também seguir já no ligar. Instagram, pode chamar, sou eu que respondo as perguntas do Instagram mesmo, tá? Isso é muito importante. Comigo, sou eu que vou estar lá te respondendo. Isso é muito importante, porque eu tenho raiva de mandar quando me vem aquelas respostas automáticas. Odeio, eu já deleto. Pode me chamar, qualquer dúvida que a gente vai conversando. Muito bem. Doutora Roberta, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Tu é uma pessoa que faz parte da minha história, eu tenho muito orgulho e tenho muito carinho por entregar isso para quem eu construo também, porque eu acho que é isso que a gente, nosso melhor, é entregar valor para quem está assistindo. E isso faz a diferença. Quantas vezes eu queria que eu tivesse tido alguém que tivesse me trazido uma pessoa que eu não ia errar. Tu entende? Que faz parte acertar, errar, até encontrar, mas eu prefiro saber que eu posso entregar alguém que a pessoa possa acertar. Então, muito obrigada. Tu é muito especial. E nós estamos aqui encerrando mais um programa Andréa Grezana com a nossa doutora do sorriso. Deixa a tua mensagem para a gente se despedir do nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra para mim sempre quando a Andréa me convida, né, para conversar sobre a odontologia, que é a minha paixão. Então, há 23 anos é a minha paixão, a odontologia, e eu tenho muito prazer em vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, e fico muito feliz de tu ter me convidado. Eu amo a minha doutora de sorriso. Ti, tu sabe. Eu sei, isso é amor de anos, porque pessoas que valorizam o trabalho do outro, que admiram o outro, isso não tem preço, não tem tempo, é isso que a gente constrói aqui na GTV, valores. Então, aguardo você no próximo programa Andréa Grezana. Fiquem aqui acompanhando a programação da GTV, que tem muito conteúdo especial construído para você. Beijo grande.